Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está acompanhando essa formação. Professores de ciências no nono ano, não se assustem, né? A Eve, a Evelise, né, continua nessa formação. Eu estou aqui me apresentando. Eu me chamo Márcio Bertolotti, sou formador do programa de recuperação e aprofundamento, né, na parte de física. E hoje, né, nós temos uma formação interdisciplinar. Então, nós juntamos aí algumas ideias do ensino fundamental 2 com o nono ano de ciências, com o ensino médio de física. Minha audiodescrição, né, eu tenho um cabelo comprido que está amarrado, barba, estou com uma camisa rosa. Na tela aparecem alguns detalhes, assim, de uma janela, um quadro logo abaixo, atrás das minhas costas, um, um, um projetorzinho lá no cantinho de cima, num dos cantos de cima aí do vídeo. E, assim, espero que sejam todos bem-vindos ao nossa formação, né, de recuperação e aprofundamento de 2022. Eu vou me apresentar um pouco a minha formação, né, o que faz eu estar aqui, né. Eu me chamo Márcio Cristiano Bertolotti e atuo na equipe formativa aqui, sou licenciado em Física pelo UFSCar. Atualmente, né, estou fazendo uma especialização em interdisciplinaridade de ensino no Instituto Federal de Araraquara e me graduando em Pedagogia pela Faculdade de Ciências e Letras aqui de Araraquara também. Atuo na rede estadual desde 2008 como professor de Física. Várias escolas aqui da região de Araraquara já tive a honra, né, de poder trabalhar, acompanhar, né, cada grupo de alunos. Hoje, né, eu atuo no Ensino Fundamental 2, a disciplina de matemática, numa escola de programa integral, do programa, né, de ensino integral, em Américo Brasilense, chamada EE Alzira Dias de Toledo, PISA. Eu passo para a Eve, né, para ela se apresentar, e logo mais eu volto aí com mais informações também. Vamos lá, Eve? Muito obrigada, viu, Márcio? Olha, gente, eu sou super suspeita, ele é um parceiro aí de equipe, e eu tenho certeza que vocês também ficarão, né, encantados, todos, com as possibilidades que a física vai trazer, e também, né, que a física fique animada com as possibilidades que a nossa disciplina de ciências vai trazer também nessa parceria mesmo, tá? Eu sou Evelise, sou a formadora do nono ano de ciências aqui na recuperação e aprofundamento. Já estou com vocês há um tempo. Espero que todo mundo consiga fazer desse momento um momento de partilha, né? Lembrando, este ano nós não temos o nosso chat, mas nós temos uma possibilidade de conversar e partilhar também. Lá no final a gente vai colocar o link tanto dos Padlets quanto do nosso formulário. Então, eu já deixo aqui o meu convite para que você consiga, né, fazer essa parceria conosco também, afinal, esse programa de formação só tem sentido se for feito em conjunto, em parceria, como uma rede. Eu sou Evelise, né? Sou bióloga de formação, atuo como professora de ciências aqui na diretoria de ensino de Jacareí. Estou longe do Márcio, né? Em Araraquara aí. Mas um dia nos encontraremos, né, Márcio? Esse dia chegará ainda, né? Esse encontro do grupo todo. Mas eu fico muito feliz de estar aqui como formadora. Também, né, estou me graduando em pedagogia, achei muito interessante, né, ter isso em comum com o Márcio. E tenho aí alguma vivência em design de aprendizagem e vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos ruivos, cacheados, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta laranja e tenho ao meu fundo uma parede azul, tá? E
vamos começar essa formação, né, gente? Que hoje a gente tem muitas coisas para conversar e muitas ideias para compartilhar, tá? Então, vamos lá? Né? Para começar nossa conversa aqui, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos, né? É lógico. Quais são eles? Conversar sobre as potencialidades de abordagem interdisciplinares na área de ciências da natureza a partir da priorização das habilidades essenciais, sugerir abordagens metodológicas e ferramentas didáticas que possam ser adaptadas aos diferentes contextos escolares, de modo a potencializar a participação, a autonomia e o engajamento dos estudantes. Além disso, nós temos um outro objetivo, que é favorecer o planejamento de atividades colaborativas entre professores de ciências da natureza de uma mesma unidade escolar, de forma a levarem em consideração o contexto da escola e dos estudantes. Para isso, como que a gente vai organizar essa formação? Em 3 momentos. Primeiro momento, vai falar da interdisciplinaridade na área de ciências da natureza. Lembrando, esse primeiro momento, né, a gente já teve o primeiro contato na semana passada, na parte 1. O segundo momento são as possibilidades de abordagens interdisciplinares entre ciências e física. E o terceiro momento, que são as sugestões de atividades para os desdobramentos de ATPCs aí nas escolas. E vamos ao primeiro momento, que vamos falar, né, dessa interdisciplinaridade na área de ciências da natureza. Só para a gente relembrar, aqui temos uma linha do tempo desse nosso primeiro bimestre, onde nós começamos lá em 10 de fevereiro, com metodologias de recuperação, e daí o primeiro blocão, né, já foi aí a nossa abordagem do currículo paulista e as nossas aprendizagens em espiral. Então, nós já formamos, né, um bloco de temáticas e discussões nas nossas formações. Nós estamos no segundo grande bloco, né, falando sobre a interdisciplinaridade em ciências da natureza. Ok? Então, vamos continuar aí esse primeiro momento com o Márcio. Márcio, fique à vontade, tá? Bom, estamos lá no slide, né, de materiais, né? Então, ressaltando somente, né, esse primeiro bimestre, estamos utilizando, né, como material de apoio para o 9º ano já o currículo em ação, que é a materialização do currículo no ensino fundamental, né, do currículo estadual. Já para a 3ª série do ensino médio, nós estamos no material de apoio anterior, que é aquele São Paulo Faz Escola, que se iniciou em 2008. Eventualmente, né, em nossas abordagens mais abrangentes, a gente pode pautar algumas atividades de outros cadernos, e é importante a gente reforçar que iniciaremos a utilizar aquele caderno Aprender Sempre, de Ciências da Natureza, agora, né, no segundo bimestre. Lembrando, né, o ano passado não teve ele no primeiro, não teve ele para Ciências da Natureza no primeiro bimestre, iniciou no segundo. Esse ano os alunos receberam, né, o material Aprender Sempre, semestral, eles estão lá somente com o segundo bimestre também específico para ciências da natureza. Não tem importância se algum professor já começou a trabalhar ou não, né? Mas a gente reforça que a nossa formação não está sendo focada ainda nesse material do Caderno Aprender Sempre, estamos utilizando os materiais de apoio da rede.
E será, né, que a interdisciplinaridade, aí, o nosso tema de hoje, né, aparece no currículo paulista? Então, achamos interessante, né, destacar aqui dois trechos do currículo no qual a gente percebe a importância dada à interdisciplinaridade. A começar por esse trecho presente no volume 1 do currículo, voltado para o ensino fundamental. Ó, o trabalho interdisciplinar pode criar nos estudantes a motivação para aprender algo a partir de questões e problemas complexos, o que propicia que realizem conexões entre as áreas de conhecimento e seus respectivos componentes curriculares, bem como demonstrem criatividade, ampliem a atenção e problemas do entorno e outros. Então, né, as situações de aprendizagem ali, né, elas caminham para a gente discutir e solucionar problemas e conflitos do nosso cotidiano. Agora, né, no volume 2, né, do Currículo Paulista, que é o que é voltado para o ensino médio, a gente traz esse trecho, né? Trabalhar com metodologias ativas e sob abordagem investigativa, possibilita ampliar a visão do estudante sobre os objetos de conhecimento propostos, numa perspectiva transdisciplinar e interdisciplinar, que pode até mesmo extrapolar as ciências da natureza. Nessa perspectiva, a articulação entre biologia, física e química, por meio das competências e habilidades, será somada às aprendizagens já desenvolvidas no ensino fundamental. Então, é importante ressaltar também que, desde as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, de 2012, né, em janeiro de 2012, que ela foi publicada, promulgada, a interdisciplinaridade se faz, né, institucionalizada. Antes dessas diretrizes, nas diretrizes, né, de 98, ela era compreendida como princípio pedagógico. E depois, a partir de 2012, é fundamentada como base da organização do ensino médio. E a criação da BNCC foi pautada em tais diretrizes. Consequentemente, o currículo paulista foi estruturado em consonância com a base. E, assim, né, se nós formos pensar, né, que o material de apoio para a materialização do currículo na escola é o currículo em ação, mais o caderno de recuperação e aprofundamento Aprender Sempre, então todos estão alinhados, né, com esses documentos norteadores aí. Pensando especificamente aí no currículo em Ciências da Natureza, destacamos o trabalho de Mosena e Osterman. Tais autoras fazem uma rica revisão bibliográfica sobre o assunto e recomendamos, inclusive, a leitura do artigo. Iremos retomar tal assunto nas atividades de desdobramento. A partir do levantamento de 70 artigos de revistas e 42 trabalhos publicados em eventos científicos da área, as autoras conseguiram perceber que 100% dos trabalhos recomendavam abordagens interdisciplinares, sendo que todos ressaltavam os aspectos positivos de tais ações. Além disso, né, tais artigos na área de ciências da natureza percebiam que a interdisciplinaridade surge para superação de um ensino fragmentado, linear e descontextualizado. A grande maioria desses artigos situavam a interdisciplinaridade no contexto escolar do ensino médio, como um diálogo, uma relação ou uma negociação entre um ou mais conhecimentos disciplinares. Não necessariamente, né, apenas os tradicionais, ou seja, não apenas as disciplinas lá, né, física, química, história, geografia, mas também a ética, a cidadania, a jurisdição, a medicina, a engenharia, que são campos, né, inter e multidisciplinares, pluridisciplinares, a gente pode usar cada um com uma forma diferente, né? A partir dessa revisão, as autoras perceberam que o professor tem um papel fundamental na implementação da interdisciplinaridade. Ela pode ser efetivada por um único professor em sua sala de aula ou pode ser desenvolvida numa metodologia pautada em projetos, embora isso possa significar ações bem diferentes para os autores dos trabalhos. Ao contrário, né, ela perfaz a utilização das disciplinas para esclarecer uma situação, resolver um problema ou compreender algo em seu contexto, o mais próximo possível do real ou cotidiano. Daqui a uma semana, né, já teve a formação de etapa 1, nós estamos na formação específica disciplinar, né, 1, na formação de etapa, a Mariana, nossa coordenadora, vai continuar, né, discutindo esse conceito de interdisciplinaridade e vai aprofundar ainda mais na temática para as ciências da natureza. Então, nós estamos indo lá, né,
finalizamos aqui esse primeiro momento, estamos indo para o segundo momento, que é lá as possibilidades de abordagens interdisciplinares entre ciências e física. Eu passo a palavra para a Eve, para a gente começar a apresentar nossas habilidades, as habilidades que nós escolhemos para trazer aqui nesse dia de formação. Muito legal, né, Márcio? Olha, agora nesse segundo momento, né, é o momento que a gente gosta, que a gente fala mais que não sei o quê, né? Temos essa preocupação na nossa vida. Para quem acompanha aí, eu e Márcio, 45 minutos é difícil, né? Mas é gostoso isso, porque a gente consegue um retorno legal, até mesmo dos pares, tanto na escola quanto em outras escolas, e é isso que a gente tem um objetivo e que a gente se propõe a fazer, tá? Nesse momento da formação, nós vamos iniciar essa discussão com as habilidades que nós selecionamos aí para discutir um pouquinho, né? Então, habilidades. Primeiro, vou apresentar uma habilidade aqui do 9º ano do ensino fundamental, que é a habilidade EF09CI06. Identificar e classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações do seu uso em aparelhos tais como controle remoto, telefone celular, smartphones, raio-x, forno de micro-ondas e fotocélulas. E nós temos aqui uma outra habilidade, que é a habilidade lá de física, que o Márcio vai apresentar também, né, Márcio? Isso mesmo, Eve. Voltando aqui, né? Olha, a habilidade da Eve ali de ciências, né? Só ressaltando, vem da BNCC, vem do currículo paulista. Ela tem lá EF, Ensino Fundamental, 09, 9º ano, CI, Ciências da Natureza, 06 é o número dela. A de Física, ela está pautada no currículo anterior, não tinha um código para identificar, né? Ela é do terceira série, do primeiro bimestre, e ela é um pouco mais direta, ou seja, né? Ela é mais focada no objeto de conhecimento. Você já consegue ver direto já qual é o objeto de conhecimento aqui. Já na da Eve, né, você precisa, pelo menos eu, né, tenho essa dificuldade, eu preciso ir lá e ver no currículo em ação qual que é o objeto de conhecimento em questão, né? Assim, porque é mais abrangente, né? E você pode trabalhar diversas coisas, né, dar essa abertura. A habilidade de física, então, é dimensionar circuitos elétricos domésticos em função das características das residências. Eu passo a palavra para a Eve, porque ela trouxe, né, uma atividade lá para a gente pensar para ciências e depois eu complemento para física. Ai, Márcio, ó, eu adoro as suas contribuições e é muito interessante esse olhar para o currículo também, que às vezes, né, nessa transição, né, do novo para o que está no meio do caminho, a gente acaba não percebendo alguns detalhes e realmente, né, Márcio, a gente tem uma habilidade de física muito mais pontual, né? Mas, para começar as nossas discussões aqui, vou trazer uma atividade que está no caderno Currículo em Ação do 9º ano para o primeiro bimestre agora. Então, vocês podem perceber aqui que eu vou trazer uma proposta e o Márcio já vai inserir a física nessa proposta, porque essa a jogada que a gente quer mesmo, que a física e as ciências consiga trabalhar juntas, né? Que esses alunos consigam fazer parcerias. Pode ser, né, que a gente não consiga abarcar todos, né? Por causa de horários, né, períodos e outras realidades que o aluno tenha, mas o objetivo é fazer essa tentativa. Essa tentativa é possível, né? Lógico, cada um na sua realidade, tá? Então, vamos aqui, né, olhar com mais atenção a esse texto que está no slide.
Trata-se de um texto que aborda a temática das ondas mecânicas e eletromagnéticas. A atividade com esse texto, ela está prevista no fim de uma sequência de atividades do caderno que já abordou as temáticas. Ou seja, podemos entendê-la como uma atividade de fechamento de algumas discussões aí. Mas, é lógico, ela não necessariamente precisa estar no fim. Por quê? Por exemplo, nessa abordagem aqui, nós já pensamos que esse texto pode dar início a uma discussão. Lógico, uma discussão interdisciplinar com a física. Veja a última frase do texto. Existem outras situações cotidianas nas quais utilizamos diferentes tipos de ondas. Com quais finalidades? Então, essa última frase é uma frase que provoca, né? Que pode ser uma frase aí como um início de discussões, de pesquisa, de parceria entre os alunos do ensino médio com os alunos do fundamental. Esses alunos no médio, eles podem até mesmo, né, serem usados como alunos monitores, alunos mentores, ou vice-versa, né? Não sabemos aí, pode ser surpreendente realmente. No que diz respeito à forma da leitura do texto, a gente pode trabalhar diversas técnicas de leitura. Uma leitura compartilhada, ou recortar trechos e distribuir para eles, mesmo fazerem esse texto, né, colocarem esses recortes do texto em ordem aí, que eles percebam essa ordem. Na verdade, a gente tem várias técnicas de leitura aí, lógico, adaptando para cada realidade, tá? E continuando, né, nessa proposta interdisciplinar, a gente tem aqui o segmento da própria atividade do caderno. Nós temos um desafio. Você é capaz de identificar tipos diferentes de ondas? Utilize setas para relacionar o tipo de onda a cada meio apresentado. Então, essa é a proposta do caderno. Mas é lógico, esses alunos podem se organizar em grupos, usando a imagem ou usando outras imagens dos equipamentos, imagens também dos tipos de onda, né? Por que não? Nós podemos fazer uma competição para classificar esses tipos de onda, esses equipamentos, ou utilizar as próprias setas, tá? E por que não transformar esse desafio em um jogo tipo batata quente? Então, a gente pode trabalhar aí com alguma maneira de inventar uma batata quente, né? Um objeto para ser a batata quente e ir passando, né, de aluno para aluno em outros locais da escola, e no aluno que parar, ele tem que, né, classificar. Isso também pode acontecer junto com os alunos da terceira série do ensino médio. Então, são duas atividades bem simples, né, que a gente pode fazer essa interdisciplinaridade também. Mas eu estou sabendo que o Márcio agora vai nos indicar alguns simuladores. E se preparem, porque eu fiquei apaixonada e eu tenho certeza que vocês aí do outro lado também ficarão. Tenho aqui algumas contribuições, né? Eu gostaria de falar algumas coisas também que você já comentou, mas esse trabalho com os alunos, né? Tanto o terceiro ano levando para o fundamental, para o nono, como o nono para o fundamento, para o ensino médio, e assim, né? Não
sabe aquela prática que nós temos, né? Vamos colar os cartazes aqui no corredor. Será que não seria legal socializar na sala de aula, depois socializar em outras turmas, né? Aquele trabalho, né? Sem precisar mexer com a escola toda, né? Mas um acordo ali entre dois professores tentando quebrar a barreira, né? Para trabalhar de forma interdisciplinar. Aí, tipo, são coisas que a gente pode pensar no dia a dia dentro das possibilidades que acredito que tentar não custa, né? E o não a gente já tem. Quando a gente já tem o não, a gente tem que buscar o sim. Essas habilidades também têm muitas correlações, né? Então a gente percebe assim o aprofundamento de como se vai dar, né, no terceiro ano do ensino médio, o tipo de coisa que vai ter no tipo de classificação, categorias que vão ter lá no nono ano. Então, Eve, sobre os simuladores, né? É muito legal quando a gente faz pautas assim, né? Explicar para o pessoal que a gente tem uma interação legal, um coloca uma contribuição, outro coloca outro, aí chega e corta, né? Um monte de coisa que a gente pensou, aí tem que readaptar as coisas. Então, é um processo bem legal essa construção da pauta e tudo mais, né? Que é tudo conjunta e colaborativa, né, entre os quatro formadores, a coordenadora de ciência da natureza os outros quatro formadores. São 5 pessoas sempre trocando informações para as coisas darem certo também. Eu trouxe, Eve, aqui, né, um pouquinho um comentário, né? Geralmente a gente põe a simulação aí e fala, ó, usa o simulador, né? Então eu fui lá no site do FET Colorado, ou PHIT, e busquei algumas informações deles ali, né? Primeiro, eles têm questões norteadoras para aprimorar cada aplicativo deles, né? Então são essas 3 questões, ó. Que características tornam essas ferramentas de aprendizagem eficazes e por quê? Segunda, como os alunos se envolvem e interagem com essas ferramentas para aprender e quais as influências desse processo? Terceira, quando, como e por que essas ferramentas são eficazes em uma variedade de ambientes de aprendizagem? Lembrando, né, que o professor Henrico colocou lá na nossa comunidade de ciências a pergunta: como trabalhar com tecnologias em sala de aula? Então, ao longo, né, da apresentação, Henrique, a gente vai comentar um pouco mais, né? Vai comentar um pouco mais esse uso das simulações. E a Eve, no final, aí também vai dar uma contribuição para a professora Paula sobre sugestões, né, de coisas com baixo custo para trabalhar na sala de aula. E assim, né, o simulador também é uma coisa de baixo custo, né? Basta ter a TV. Se a escola tiver TV, ali você, com internet, você pode trabalhar. No link indicado, né, ali no slide, você pode encontrar mais informações do projeto e eu ressaltei uma pergunta lá da resposta deles lá, né, perguntas frequentes, né? Qual o melhor lugar para usar as simulações PHIT nos cursos? E eles colocam lá, acreditamos que as simulações FET sejam muito eficazes em aulas expositivas, em atividades de classe, de laboratório e trabalho de casa. Elas são projetadas com o mínimo de texto para que possam ser facilmente integradas a cada aspecto de um curso. E vamos para o próximo slide, né? É a primeira indicação, ó. A Evelise trouxe, né, aquela atividade que falava das diferenças entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. E essa simulação ilustra perfeitamente, né, ao aspecto físico delas. E poderia contribuir, né, para essa introdução da temática aí, né? Nela é possível comparar as características, como eu já disse, né, físicas dos dois tipos de onda. Então, esse simulador, né, mexam nele, não tenham medo, né, não quebra, né, virtual, é digital, ele pode ser mexido, abusado, e aí qualquer coisa você fecha e abre ele de novo, ele volta para a posição inicial para você mexer tudo de novo. E eu adoro eles por conta das coisinhas que você pode mudar ali neles, né, as características. Então é como se fosse um experimento, mas você está simulando ali mesmo. É bem próximo do que a gente precisa para o real também, né? Então, essa contribuição
dos simuladores podem trazer, né, também para a realidade, né? O que a gente vai medir quando a gente for fazer isso fisicamente, se for possível também e tudo mais. Outra contribuição, né, como na próxima slide, né, outra contribuição que a gente tem também, por favor, o próximo slide, é sobre, né, especificar os micro-ondas, né? Dentro do espectro eletromagnético, tem várias faixas aí de frequência, a gente tem, né, as micro-ondas, e esse aplicativo, né, pode tanto ser pensado aí para trabalhar comprimento de onda, a frequência, como também a ressonância, né? Porque conforme o alimento se aquece ali no micro-ondas, ele entra em ressonância com as ondas eletromagnéticas. Eve, você tem um comentário aí, né? Eu acho que a gente tinha umas temáticas dentro dos exercícios da AP, e você poderia comentar um pouco aquela questão que você tinha falado? Tenho sim, viu, Márcio? Ó, eu fico encantada, né? Já fiquei. Realmente confesso que perdi umas 3 horas aí, só brincando, mexendo, nesse, nesse simulador. E é muito legal, né? Os alunos super se empolgam. Como o Márcio acabou de dizer, não quebra, né? É só fechar tudo e volta do zero. Então é muito bom, né? E assim, economiza material e, de acordo com a necessidade de cada um, aí pode ser adaptado, tá? Eu vou até utilizar esses simuladores com o pessoal do 8º ano, tá? Então, é possível também, tá? Não é só para nono, na verdade, são para todos, né? E só para a gente ver um pouquinho, né, de quais possibilidades nós temos ainda, eu só vou retornar nessa imagem aqui que o Márcio trouxe para falar um pouquinho sobre ondas mecânicas e eletromagnéticas. Se a gente pegar esse simulador e trabalhar junto com algumas questões da própria AP, que lembrem-se que nós já fizemos uma formação onde nós já falamos de como acessar essas questões, e tem sim algumas questões que nós não colocamos aqui, mas vocês podem acessar também, tá? Lá, seguindo o passo a passo. E essas questões, elas podem sim. Trata-se de uma temática que faz parte do cotidiano dos estudantes, e a gente pode sim utilizar alguma prática que, né, junto com as questões da AP, possa fazer com que esse aluno tenha uma visão mais concreta dessa questão. Então, esses simuladores, eles podem sim ser de grande valor, até mesmo para utilizar as questões da nossa própria AP, né, gente? Que tá aí, né, na porta de novo, batendo em porta. E é lógico, a gente vai continuar aí com outras possibilidades, tá? Então, o Márcio vai continuar com as contribuições dele. Vamos lá, então. Assim, né, a Eve havia colocado uma questão, trazido uma questão da AP que tinha a ver com o rádio, a transmissão da informação, né? E no FET Colorado tem um simulador para representar o campo elétrico das cargas, né? Na antena, no receptor, no emissor, que é muito legal. Outras questões que a gente acabou vendo, né, também, agora não mais de ciências no nono ano, mas de física, de ciências da natureza, né, do terceiro ano, mas mais relacionados com física, são questões que retomam lá, né, os instrumentos de medida, como o perímetro, voltímetro, as etiquetas de aparelhos, né, o cálculo, né, da energia consumida. Então, tudo retoma isso, né? E, assim, dentro da parte de física, o que eu propus aqui para a gente pensar, no próximo slide já vai aparecer já, né?
a atividade 3, a gente analisar um circuito elétrico. Então, fazer um circuito elétrico. A gente físico pensa ali, né, no circuito mais simples possível, né? É, a Eve, que tem um pouco de design na formação dela, ela vai propor, né, esses circuitos de uma forma mais STEAM, né? Pode ser, né? Que é aquele ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes, né? Tudo misturado já aquela metodologia. Esse exercício, essa atividade, né, é da página 3, atividade 3, a página 39 do Caderno São Paulo Faz Escola, está no primeiro bimestre, e essa atividade, né, permite que os estudantes compreendam, né, a diferença entre os circuitos em série e paralelo, praticamente. Trabalhar esse objetivo pode se dar, né? Então, Henrique, quando eu penso no simulador ou no experimento, tem a mesma forma de raciocinar. Eu posso expor esse conteúdo para os alunos, eu posso criar um roteiro experimental, né, dentro do simulador ou com equipamento para ele montar o circuito e assim, né, esse roteiro guiado termina, né, com a elaboração de um relatório. Então, uma parte prática mesmo. Não tendo, né, o material para fazer isso, já tem já no próximo slide eu já indico, né, um recurso lá também, que é possível construir diversos circuitos elétricos e analisar a relação entre as grandezas físicas e seus instrumentos de medida. Então, ó, esse kit para montar circuito de corrente alternada também tem bateria ali, pode ser corrente contínua, não tem duas possibilidades, né? A gente já pode trazer, né, a diferença entre o circuito em série e paralelo, bem como, né, essa coisinha aí que parece uma pessoinha com as mãos levantadas, é um voltímetro, um amperímetro. Você pode medir ali no fio, simulando, né, como deveria ser medido no circuito real. Pô, agora, né, a contribuição da Eve aí para os circuitos, né? Ela vai falar um pouco de como ela propõe para os alunos do ensino fundamental montar o circuito. Gente, é muito legal mesmo, né, Márcio? É, são muitas possibilidades, a gente pode criar um circuito, e não é só para o nono ano, mas sim o ensino médio também, né? Por que não fazer aí é, uma troca, né, entre nonos e ensino médio, formando circuitos bem básicos, tá? E daí eles vão caminhando, chegando aí nesses simuladores que eu estou completamente apaixonada. E sim, a imagem anterior fui eu que falei que parecia o Márcio com mãozinhas levantadas quando eu olhei pela primeira vez. E fiquei muito. Depois eu parei, né? E olhei, nossa, não, é um voltímetro. Ah, então tá bom, mas parece o Márcio. Mas é muito legal que a gente tem possibilidades. Então, se a gente tem uma diversidade de características de escolas e estudantes, a gente tem também uma diversidade de possibilidades, né? Então, essa possibilidade aqui é um circuito daqueles bem básicos mesmo. Então, primeiro, vamos dividir os alunos em grupos e depois de identificar os componentes desse circuito, de que forma? Pode ser por uma pesquisa, pode ser por um sorteio de palavras e descrição, pode ser da forma que você achar melhor na sua prática, tá? Então a gente pode montar esse circuito com fita isolante, lâmpada, pilha e 2 fios. É aquele circuito mais basicão. E é lógico, o design desse circuito ele pode ser incrementado de acordo com a identidade, com o jeito desse aluno ou desse grupo, né, dessa dupla, desse trio, e que pode ser um grupo misto, né, de alunos do nono com o ensino médio também. Então a criatividade aí ela pode ser bem aflorada no design desse circuito, no caso, da onde esse circuito vai se inserir, tá? Então,
é bem interessante, é uma possibilidade, né? Ressaltando a nossa professora que contribuiu aí e pediu ideias makers que a gente vai trazer aí ao longo das nossas formações também, tá? E vamos, né, fazer algumas colocações aí de possibilidades rapidamente, porque a gente já vai entrar no nosso último momento, tá? Então, é lógico, a gente pode sim construir ou modelos de uma casa sustentável usando esse circuito ou um circuito de um simulador, pensando em formas de energia com menos impacto, dialogar sobre as possibilidades entre o uso dos simuladores e também a construção de maquetes em conjunto com a geografia. A geografia ele observa bastante essa dinâmica da distribuição e da transição das populações em diversas regiões do mundo. Então, a gente pode até mesmo transpor para a realidade do bairro, tá? As mudanças nas décadas dessa vivência do aluno. E explorar as aplicações das ondas eletromagnéticas no cotidiano desse aluno, com desafios do TikTok, incentivando o pensamento científico nesses desafios. Por que não lançar um desafio do circuito ou das ondas eletromagnéticas para esses alunos desenvolverem aí nas redes sociais que eles já têm, né? Márcio, fique à vontade aí para falar para a gente desenvolver a parte final também. Bom, então, gente, na minha experiência, assim, né, eu gostei bastante dessa coisa. Às vezes eu não penso muito na aparência das coisas, né? Eu penso mais no conceito que está ali e eu percebo que os alunos, assim, o visual não fica muito legal, né? Mas o conceito está trabalhado, mas aquele visual não está muito atrativo, né? Então já estou pensando já em como incorporar isso daí na minha prática também. Quanto a trabalhar, né, os circuitos elétricos, eu comento assim a evolução, né? Quando eu comecei a lecionar lá em 2005, faz tempinho já, né? Eu sempre trabalhei de forma expositiva e teórica. Comecei fazendo isso, porque não tinha como fazer isso, mas foi me incomodando isso, né? Falei, não, eu vou apresentar os circuitos. Então, eu fazia num papelão lá, colocava para os alunos verem o desenho do circuito, os fios, os jacarezinhos lá, as ligação dos fios. Eu abria e fechava para mostrar o circuito elétrico, mas era expositivo. E aí eu fui me incomodando com essa coisa do aluno só ver só e não pegar as coisas e fui começando a colocar roteiros guiados, né, com outros equipamentos, sempre na medida do possível também. Às vezes a escola tinha condições de comprar o material, às vezes não. Então sempre na medida do possível. Às vezes o que eu tinha em casa dava para levar e fazer alguma coisa. E eu continuo, né, com essa prática dos alunos fazerem com roteiro guiado. Se existe material, eu uso ele físico ali. Se não existe, eu uso as simulações com o roteiro guiado. Então, hoje em dia eles estão mais ativos ali, né? E uma coisa também que eu acho legal, né? No GREF, que é o grupo de elaboração de ensino de física, eles têm os livrinhos do aluno na internet e eles têm 3 livrinhos que são do professor, né? Que no de eletromagnetismo ele comenta, né, sobre o estudante fazer, né, um esquema para representar os fios e os aparelhos elétricos na sua casa. Então, né, isso é legal, né? Ele poderia caminhar até para construir a planta de energia da casa dele, se ele não tiver, ou ele pode ver o projeto da casa. Como no Brasil, né, a maioria das casas acabam não tendo, né, esses documentos, essas coisas todas, fica difícil, né? Mas é uma forma de associar também o circuito elétrico com o que a gente tem em casa direto, a teoria com o que a gente tem em casa, né? Então, é uma possibilidade. Então, professor Henrique, professora Paula, né? Imagina assim, né? Para trabalhar com baixo custo, às vezes você encontra uma embalagenzinha de algo, fala, isso aqui dá para fazer algo, né? Aí depois de um ano que você guardou aquilo ali, você vai, agora dá para fazer isso e aquilo, né? Muito engraçado isso. Eu lembro do meu avô que ele
tinha lá, ele tinha um pedacinho de arame, ele guardava num lugar e organizava eles pela espessura. Aí precisava de um pedacinho de arame em algum lugar, ele falava, peraí, né? Ia lá, pegava e montava. Não que a gente tenha que fazer isso, né? Mas eu gostava muito dessa coisa dele, né? De um metalzinho, né? É difícil a gente conseguir um metal, então por que que a gente vai jogar fora ele, né? Então, ele guardava essas coisas que são difíceis de conseguir e hoje quando eu reflito, né, dos momentos que eu passei com ele, eu fico muito feliz, né, de saber o quanto que ele era sustentável, né, que tá na moda agora, né, no quesito de não produzir tanto lixo, de guardar tudo que seria utilizado. Partindo então para o momento 3, né, sugestões e atividades a serem desenvolvidas nos desdobramentos da escola. Então chegamos agora, né, para essa pauta de desdobramento. Sugestão de atividade, né? Explorar as sugestões de abordagens interdisciplinares, bem como as ferramentas digitais e recursos didáticos indicados nessa pauta. Busquem adaptá-los ao contexto de sua escola. A gente sempre fala isso, o contexto da sua escola é o mais importante para você aplicar as coisas, porque é nele que as coisas vão acontecer. Nós estamos sugerindo a partir das nossas realidades, a partir das nossas possibilidades e a partir dos nossos ideais também, porque às vezes nem a gente consegue aplicar exatamente, né, o que a gente planeja. Caso as habilidades, segundo, né, caso as habilidades levantadas a partir do diagnóstico de você sejam diferentes daquelas que apresentamos hoje, inspire-se e adapte isso também. Exercite a escrita reflexiva e de narrativas, descrevendo, né, e desenvolvendo suas ideias e reflexões sobre os pontos. Não esqueçam também que sempre poderão entrar em contato pela comunidade de ciências da natureza e pelos PEDERs que a Evelise vai apresentar agora para vocês. Gente, para finalizar, mais uma vez, nossa comunidade está aí com os Padlets abertos, todos abertos, né? O formulário também, então fiquem à vontade para acessar, perguntar, contribuir, tá? Obrigado, né? Um especial professor Henrique aí, que trouxe algumas contribuições, e eu creio que seja isso. Hoje nós revisitamos alguns pontos importantes sobre a interdisciplinaridade no ensino de ciências da natureza, apresentados na formação anterior de etapa. Exploramos duas habilidades essenciais de ciências e física, com base nas possibilidades de abordagem interdisciplinar entre os componentes, e conhecemos as sugestões de atividades para os desdobramentos da escola, tá? E a gente tem aqui, né, as nossas referências. Vocês também podem pegar tudo isso lá no repositório. Muito obrigada por mais uma formação, espero que tenha ajudado. Muito obrigada, Márcio. Vamos nos despedindo por aqui e até a próxima. Obrigado, Evelise, obrigado, equipe técnica, obrigado todo mundo que acompanha a gente e estamos aqui, né? Daqui a 2 semanas a gente volta com outra pauta interdisciplinar, a Eve com o João de Biologia, eu com a Andrea de Química e nos vemos brevemente. Não percam a formação de etapa com a Mariana na semana que vem. Abraços, beijos e nos vemos aqui novamente.